Imagine a cena na cidade de Corinto, por volta do século I, onde o apóstolo Paulo está pregando com fervor aos seus discípulos e à multidão reunida. Paulo, vestido com túnica simples, fala com paixão sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, exortando os fiéis a viverem na fé, amor e santidade. Ao redor dele, homens e mulheres de várias origens, ouvindo atentamente, alguns com dúvidas, outros emocionados, enquanto ele desafia as estruturas religiosas e sociais da época. Paulo fala também sobre a importância da unidade na igreja e da esperança na ressurreição, incentivando-os a perseverar mesmo diante das perseguições. A cena se passa em uma praça pública de Corinto, com casas antigas, comerciantes e pessoas comuns passando ao redor. Em algumas ocasiões, ele viaja para cidades vizinhas, levando a palavra e fundando comunidades de crentes. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus vivo, ouçam com atenção o que tenho a dizer, pois não é de mim que falo, mas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em meio a esta cidade tão cheia de vozes e caminhos diversos, o Evangelho de Cristo ressoa como um farol de esperança. Não somos chamados para seguir as vaidades deste mundo, nem para buscar os bens passageiros que se desvanecem como a fumaça, mas para viver uma vida de fé, amor e santidade. Lembrem-se do que o Senhor nos ensinou, que na cruz de Cristo há poder, e que a fraqueza do homem é ocasião para que a graça de Deus se manifeste com maior glória. Não vos maravilheis se sofremos por amor do Evangelho, pois assim o próprio Cristo foi rejeitado e perseguido. Em Corinto e nas cidades vizinhas onde estendemos a mão, a igreja deve ser um só corpo, unido em espírito e propósito. Não permitais que contendas ou divisões se levantem entre vós. Antes, sede humildes, amando-vos uns aos outros com um amor sincero, pois assim manifestamos ao mundo o verdadeiro poder do Evangelho. Por isso, meus amados, fortalecei-vos na esperança da ressurreição, porque aquele que venceu a morte nos garantiu vida eterna. Perseverai, mesmo quando as provações parecerem insuportáveis, porque o Senhor é fiel e nunca nos abandona. Levantai-vos, pois, como sal e luz nesta terra, para que a graça de Deus seja conhecida por todos e que muitos possam ser salvos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a paz do Deus eterno esteja convosco e que o Espírito Santo vos guie em toda verdade e amor. Paulo se levanta diante de um pequeno grupo reunido em uma casa simples na cidade de Corinto. Os discípulos escutam atentos. Paulo: meus irmãos, Deus nos chamou para sermos luz neste lugar, onde tantos caminhos se cruzam, mas poucos levam à verdadeira vida. Lembrai-vos, o poder de Deus se revela na fraqueza do homem. Não nos gloriemos em nós mesmos, mas no Senhor. Discípulo pergunta: Paulo, muitos aqui questionam, por que sofremos tanto por causa da fé? Como devemos responder? Paulo responde: é natural que assim seja. Cristo mesmo foi rejeitado e sofreu por amor da verdade. Se perseverarmos, nossa recompensa será grande no céu. O sofrimento fortalece nossa esperança. Outro discípulo pergunta: e quanto às divisões na igreja, como manter a unidade? Paulo responde: a unidade está no amor, irmãos. Somos um só corpo e cada um de nós tem um papel. Não deixemos que contendas destruam o testemunho que damos. Sede humildes e pacientes uns com os outros. E outro discípulo pergunta: Paulo, como podemos mostrar essa fé na prática aqui em Corinto? Paulo responde: vivendo como sal e luz, agindo com justiça, amando os que nos cercam, falando do Evangelho com coragem. Assim, o mundo verá a diferença que Cristo faz. Paulo olha ao redor com firmeza e ternura. Paulo: que o Espírito Santo nos guie e fortaleça. Sigamos firmes, confiantes na ressurreição e no amor eterno de Deus.
Paulo se levanta diante de um pequeno grupo reunido em uma casa simples na cidade de Corinto. Os discípulos escutam atentos. E Paulo diz: Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos luz neste lugar, onde tantos caminhos se cruzam, mas poucos levam a verdadeira vida. Lembrai-vos, o poder de Deus se revela na fraqueza do homem. Não nos gloriemos em nós mesmos, mas no Senhor. Discípulo pergunta: Paulo, muitos aqui questionam por que sofremos tanto por causa da fé. Como devemos responder? Paulo responde: é natural que assim seja. Cristo mesmo foi rejeitado e sofreu por amor da verdade. Se perseverarmos, nossa recompensa será grande no céu. O sofrimento fortalece nossa esperança. E outro discípulo pergunta: e quanto às divisões na igreja? Como manter a unidade? Paulo responde: a unidade está no amor, irmãos. Somos um só corpo e cada um de nós tem um papel. Não deixemos que contendas destruam o testemunho que damos. Sede humildes e pacientes uns com os outros. E outro discípulo pergunta: Paulo, como podemos mostrar essa fé na prática aqui em Corinto? Paulo mais uma vez responde: vivendo como sal e luz, agindo com justiça, amando os que nos cercam, falando do Evangelho com coragem. Assim, o mundo verá a diferença que Cristo faz. Paulo olha ao redor com firmeza e ternura. E Paulo diz: que o Espírito Santo nos guie e fortaleça. Sigamos firmes, confiantes na ressurreição e no amor eterno de Deus. Os líderes da igreja em Éfeso se reúnem para escrever uma carta de resposta a Paulo. Querido irmão Paulo, recebemos com alegria tua carta e as palavras que nos trouxeste da graça e do amor de Cristo. Teu incentivo fortalece nosso coração e nos encoraja a perseverar, mesmo diante das provações. Continuaremos a buscar a unidade e a paz entre nós, sustentando-nos no amor que vem do Senhor. Que o Espírito Santo continue a guiar teus passos e que possamos juntos espalhar a luz do Evangelho por toda a região. Com amor em Cristo, os irmãos e irmãs da igreja em Éfeso. Pregação de Paulo em Éfeso. Paulo está reunido com os discípulos e fiéis numa casa grande, iluminada por velas. Irmãos, não vos esqueçais de que somos embaixadores do reino de Deus nesta terra. Somos chamados para viver em santidade, para ser exemplos vivos da graça que nos alcançou. A fé que professamos deve transformar nossa vida e nossas ações, para que o mundo veja a diferença entre seguir a Cristo e os caminhos vãos da carne. Não podemos esmorecer, mesmo que enfrentemos lutas e rejeições, pois o Senhor nos prometeu que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. A unidade da igreja é nossa força. Quando nos amamos verdadeiramente, mostramos ao mundo a veracidade do Evangelho. Portanto, amados, vivamos como um só corpo, servindo uns aos outros com humildade e alegria. Levantai-vos com coragem e dai frutos dignos do arrependimento. A ressurreição de Cristo nos dá esperança viva e um futuro eterno com Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam convosco hoje e sempre. Conclusão. Assim, nas cidades de Corinto, Éfeso e em todos os lugares onde Paulo pregava, a mensagem do Evangelho crescia, não apenas em palavras, mas em vidas transformadas pelo amor de Deus. A fé, a esperança e a unidade eram as bases firmes para que comunidades de discípulos resistissem às tempestades do mundo e brilhassem como luzes que jamais se apagam. E nós, hoje, somos chamados a continuar essa missão, vivendo o mesmo amor, a mesma fé e perseverança que Paulo ensinou, para que a verdade de Cristo alcance todos os corações.